O circuito histórico de Brno, na República Tcheca. Um verdadeiro templo da velocidade mundial que exige o máximo absoluto de cada componente mecânico e de cada gota de suor do piloto. Retas longas e intermináveis, frenagens brutais feitas no limite extremo da física e mudanças acentuadas de elevação que testam cada parafuso, cada asa de fibra de carbono e cada milímetro do chassi da moto. Mas nos bastidores profundos e silenciosos da MotoGP, existe uma batalha invisível, tática e extremamente desgastante que acontece muito antes da luz verde do domingo de corrida se acender. Uma batalha silenciosa e implacável que decide de forma matemática quem avança direto para o Q2 e quem fica para trás, amargando o tráfego do pelotão inferior. E é exatamente nessa sessão cronometrada que o bicho pega de verdade nos boxes das equipes europeias nesta temporada de 2026. Imagina a cena tridimensional e a atmosfera de pura eletricidade na tarde de sexta-feira. Os boxes abertos, o cheiro de combustível de alta octanagem flutuando no ar e os pilotos com as viseiras abaixadas na saída do pit lane. Ali, naquele exato momento de definição de setup, aquela sessão cronometrada de pista deixa de ser apenas um treino livre de rotina ou um mero ensaio de acerto mecânico para os engenheiros. Ela se transforma em uma guerra aberta, fria e cirúrgica contra o relógio, onde cada milésimo de segundo conquistado ou perdido nas parciais do traçado tcheco significa a diferença crucial entre a glória da classificação direta e o pesadelo psicológico da repescagem. Os 10 primeiros colocados da folha de tempos garantem a vaga automática para o Q2, e isso, meus amigos, não é apenas um detalhe burocrático na tabela. É uma vantagem tática gigantesca, um verdadeiro passaporte para o sucesso no final de semana que pouquíssimas pessoas nas arquibancadas ou nas telas realmente conseguem compreender a fundo. Porque garantir essa vaga no top 10 não é apenas sobre poupar o corpo do piloto do desgaste físico extremo sob o macacão de couro pesado na repescagem. Não é só sobre evitar a tensão psicológica e o estresse absurdo do Q1, onde mais de 10 pilotos famintos dividem o mesmo espaço de asfalto e onde apenas 2 sobrevivem e avançam para a fase final. É sobre a conquista de um tesouro técnico inestimável. Um jogo extra de pneus macios completamente novos, fornecidos de forma oficial pela Michelin. Um recurso estratégico valioso que pode ser a chave de ouro definitiva para o piloto cravar a pole position no sábado ou garantir uma vaga nas 2 primeiras fileiras do grid de largada. Mas o que acontece nos bastidores quando essa estratégia milimétrica de pneus e essa busca insana por aderência levam a algo totalmente inesperado, uma anomalia térmica que quase ninguém conseguiu ver a olho nu nas garagens de Brno? E foi exatamente nesse ambiente saturado de pressão extrema, onde cada jogo de pneu é calculado, monitorado por sensores de pressão e pré-aquecido em cobertores térmicos com precisão científica, que um detalhe crucial e assustador passou quase que completamente despercebido pela imprensa especializada. Enquanto todas as câmeras de transmissão e os olhares dos chefes de equipe focavam obsessivamente nos tempos de volta que piscavam em vermelho nas telas de computadores e na briga direta por posições na folha de cronometragem, um elemento vital e biológico da moto estava sendo levado ao seu limite absoluto de degradação estrutural e química. Um limite de estresse que, no asfalto abrasivo e nas frenagens em descida de Brno, começou a dar os primeiros sinais sutis de uma anomalia de performance que possuía o potencial real de mudar completamente o destino de todo o final de semana de competição. Esta é a crônica real e assustadora de como a busca insana por milésimos de segundo no cronômetro e a gestão térmica no limite de um único pneu traseiro transformaram uma simples sessão de classificação em um cenário de risco invisível e de alta octanagem, revelando os bastidores de um rendimento que quase custou muito caro para os pilotos na República Tcheca. Uma anomalia silenciosa da borracha que pouquíssimos engenheiros conseguiram identificar na telemetria inicial, mas que estava ali presente, pulsando de forma perigosa sob os olhos de todos no paddock. A MotoGP atual atingiu um nível de desenvolvimento aerodinâmico tamanha que a força para baixo gerada pelas asas comprime as motocicletas contra o asfalto com tamanha violência que a borracha dos pneus de classificação opera em uma faixa de temperatura limite, onde a janela entre a aderência perfeita para a pole e o colapso estrutural da estrutura interna do pneu Michelin é menor do que 1 milímetro de trajetória.
Para compreender perfeitamente a gravidade dessa anomalia invisível descrita nos bastidores de Brno, precisamos mergulhar na física mecânica que rege o comportamento dinâmico das suspensões e dos compostos da Michelin na MotoGP de 2026. Quando as equipes acionam o Time Attack nos minutos finais do treino, calçando os seus protótipos de 300 cavalos com os compostos macios novos, o tabuleiro de xadrez da pista ganha contornos de pura insanidade técnica. Os pilotos de equipes satélites começam a caçar de forma desesperada o vácuo aerodinâmico dos líderes do campeonato, como as Ducati oficiais da Lenovo Team ou as motos da VR46 Racing Team de Valentino Rossi, tentando sugar milésimos de segundo preciosos nas longas retas de Brno. O problema é que, ao andar colado na turbulência gerada pelas asas da moto da frente, o pneu dianteiro da moto de trás deixa de receber o fluxo de ar limpo necessário para resfriar a borracha, fazendo com que a temperatura do composto dispare para níveis alarmantes, destruindo a precisão da frenagem e gerando uma perda súbita de aderência dianteira. Essa margem de erro zero que os competidores enfrentam no asfalto tcheco coloca uma pressão monumental sobre os jovens talentos da nova geração que buscam a consolidação no grid mais competitivo do planeta, como é o caso marcante do brasileiro Diogo Moreira, com a sua LCR Honda. Moreira, reconhecido internacionalmente por sua pilotagem extremamente suave, cerebral e focada no fornecimento de dados puros de telemetria para os engenheiros japoneses, adota uma abordagem tática completamente diferente durante essa loucura do Time Attack. Enquanto a maioria dos rivais se joga em manobras arriscadas para buscar um vácuo salvador, o foguete de Guarulhos prefere abrir espaço na pista para registrar voltas completamente limpas, monitorando a temperatura de seus pneus através do painel digital de sua moto e garantindo que o seu equipamento não sofra com as anomalias térmicas que mascaram o verdadeiro potencial do chassi da Honda RC203IV. A leitura cirúrgica que Moreira faz dessas sessões de classificação mostra por que ele se tornou um piloto tão valioso para a engenharia da LCR. Em um circuito como Brno, onde a transferência de peso da moto nas frenagens em descida esmaga o pneu dianteiro contra as irregularidades do asfalto antigo, saber gerenciar a energia que entra no composto sem deixar a borracha superaquecer é uma arte técnica que separa os pilotos promissores dos futuros líderes de equipe de fábrica. Quando a Honda enfrenta dificuldades crônicas de tração traseira, a capacidade de Diogo de beliscar posições próximas ao top 10 e se classificar bem sem precisar destruir a integridade estrutural de seus pneus Michelin serve como uma vitrine de maturidade institucional que a alta cúpula da HRC em Tóquio monitora com extremo interesse para os planos futuros da marca. Os bastidores tecnológicos das garagens de Brno revelam que o controle térmico dos pneus transformou-se no fator mais decisivo e imprevisível de toda a engenharia integrada da categoria máxima. Os engenheiros de dados passam horas analisando os gráficos de pressão interna dos compostos, sabendo que uma variação de apenas 0,1 bar acima do teto recomendado pela Michelin pode fazer com que a moto perca completamente a estabilidade nas curvas de apoio longo, transformando um protótipo bilionário em uma máquina arisca e indomável. A busca obsessiva por performance aerodinâmica e mecânica empurrou os pneus para uma zona de estresse térmico tão extrema que a pilotagem na MotoGP moderna passou a exigir uma sensibilidade cirúrgica nos punhos dos atletas, transformando cada volta rápida de classificação em um exercício de alta tensão mental, onde o piloto caminha sobre a linha tênue que separa a pole position de uma visita forçada ao centro cirúrgico do circuito. A resolução dessa batalha oculta pelos pneus e pelas vagas diretas no Q2 dita o ritmo emocional de todo o restante do final de semana do Grande Prêmio na República Tcheca. Os 10 pilotos que conseguem decifrar o enigma térmico de Brno e avançar diretamente para a fase final da classificação garantem o direito de descansar suas mentes e focar exclusivamente nas estratégias de corrida longa de domingo, enquanto os competidores que ficaram retidos na repescagem do Q1 enfrentam uma noite de discussões técnicas tensas com seus engenheiros, buscando encontrar soluções mecânicas de última hora para tentar superar o tráfego pesado e o desgaste físico de ter que gastar pneus preciosos antes mesmo da definição oficial das posições de largada do grid da categoria rainha. Quando os protótipos alinham no pit lane
e os mecânicos retiram os cobertores térmicos das rodas para os minutos finais do treino cronometrado, o mundo inteiro assiste à essência mais pura, visceral e tecnológica do motociclismo mundial de alta performance. Ali, na busca milimétrica pela trajetória perfeita nas curvas de alta velocidade de Brno, a engenharia integrada das fábricas e a coragem humana dos pilotos se fundem em um espetáculo inesquecível de velocidade e superação. Vence essa queda de braço invisível contra o cronômetro quem possui a frieza mental de aceitar os limites dinâmicos de seu equipamento, usando a inteligência estratégica como a ferramenta mais letal para domar as anomalias da borracha e cravar o seu nome na história do asfalto sagrado da motovelocidade mundial. E você, fã apaixonado por alta velocidade que vive intensamente a adrenalina de cada treino livre e acompanha de perto os segredos técnicos ocultos que agitam os boxes da categoria rainha das duas rodas, qual é a sua sincera e detalhada perspectiva sobre essa batalha invisível e assustadora pelo controle térmico dos pneus Michelin na MotoGP atual? Você acredita de verdade que a introdução massiva de asas aerodinâmicas de fibra de carbono e de dispositivos computadorizados de altura traseira empurrou a integridade mecânica dos compostos para um limite intolerável e perigoso de risco de acidentes nas frenagens de circuitos exigentes como Brno? Ou acha que essa busca insana por milésimos de segundo faz parte do DNA natural da evolução tecnológica que define o esporte motorizado de elite nesta temporada de 2026? Como você avalia a postura cerebral e a maturidade tática do nosso brasileiro Diogo Moreira com a LCR Honda ao gerenciar essas anomalias térmicas sem comprometer a evolução de seu equipamento na pista? Deixe a sua opinião detalhada, o seu comentário construtivo e o seu palpite completo aqui embaixo na nossa área de debates, porque a sua visão crítica é o que enriquece e move as nossas discussões sobre o lado estratégico e humano do motociclismo de alto rendimento global. Não se esqueça de deixar o seu gostei instalado se você valoriza investigações jornalísticas profundas de bastidores contratuais, segurança de pista e telemetria da MotoGP, inscrever-se no canal para não perder nenhuma curva da trajetória de Diogo Moreira rumo ao topo do mundo das duas rodas e ativar o sininho de notificações para receber sempre em primeira mão todas as atualizações explosivas do mercado de transferências e regulamentos. Compartilhe este vídeo tático com os seus amigos e nos seus grupos de entusiastas que acham que o campeonato mundial se decide apenas girando o cabo do acelerador no domingo, sem pensar nas guerras de engenharia térmica que acontecem fora das câmeras. Mantenha a mente fria, focada na informação de qualidade, o coração aquecido pelo respeito máximo ao asfalto, e nós nos vemos na próxima curva com o acelerador no limite absoluto da emoção. Até a próxima análise de alto rendimento no circo da MotoGP Global.